Finalmente, agora os governos deram um jeito de acabar com o Bitcoin. Já que eles não conseguem proibir o Bitcoin no mundo, o governo brasileiro se antecipou e vai lançar o Real Digital. Então, foi anunciado o lançamento do Real Digital e nesse vídeo você vai entender sobre o que se trata. Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui. Nesse vídeo você vai entender se o Real Digital é o Bitcoin melhorado? Será que nós não vamos mais precisar usar Bitcoin agora, uma vez que nós teremos o Real Digital como alternativa? Então vamos entender. Bom, primeiramente é o que eu sempre digo. Eu sempre digo a vocês, tenham muita atenção em tudo que se relaciona com criptomoedas, moedas digitais, ativos digitais. Você precisa fazer uma separação sobre o que é centralizado para o que é descentralizado. Então, uma diferenciação sobre do que se trata o Real Digital em comparação com o Bitcoin é que as duas só tem o digital. Na realidade, as duas são exatamente o extremo oposto uma da outra. E o Real Digital, na realidade, é uma grande alternativa que o governo conseguiu chegar para não ficar para trás do crescimento das moedas digitais, mas é algo que beneficia o governo e não você. Então não caia nessa ilusão. Vamos entender então o que é o Real Digital. Pois bem, o Real Digital é uma moeda digital, então poderia-se dizer que é uma criptomoeda, só que centralizada. É uma criptomoeda que está totalmente sob poder e controle do Banco Central. Então o Banco Central vai continuar tratando o Real Digital da mesma forma como trata o real físico, de papel, porém com upgrades de controle. Então o governo vai ficar muito mais confortável com o Real Digital do que com o Real de papel, e você vai ficar muito mais desconfortável com o Real Digital, apesar de achar que está agora muito fácil, agora ficou tudo muito mais fácil, tudo muito mais rápido. Então vamos entender por que para o governo é muito melhor o Real Digital do que o Real físico. Perceba, ainda é muito inconveniente para o governo que você use moedas de papel. Por quê? Simplesmente, se você faz um negócio ou uma transação com qualquer pessoa, em qualquer quantia que seja, e usa o real de papel para fazer essa transação, simplesmente o governo não sabe que você fez isso. Então, o governo, na realidade, tem muito pouco controle sobre as moedas de papel. Tanto é que, para você fazer um grande negócio, por exemplo, uma grande compra, uma grande venda, muito dificilmente você vai fazer isso usando moeda de papel. Só essas pessoas que têm uma fonte de renda duvidosa, que muitas das vezes compram carros, compram casas com dinheiro de papel. Não é o caso das pessoas comuns, da maioria das pessoas. Então, porque é muito desfavorável o governo não tomar conhecimento sobre o dinheiro que você está transacionando, porque assim o governo não consegue te aplicar impostos. Então, para o governo, é bom que acabe o dinheiro de papel e as pessoas comecem a transacionar reais digitais. Veja, o Pix, foi uma grande escola, na verdade, para todas as pessoas, até analfabetos, todas as pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis de escolaridade, passarem a usarem conta bancária, aplicativos de telefone, o que antes da quarentena não se via muito acontecer. Hoje é muito difícil encontrar uma pessoa que não tenha Pix, por exemplo. Então o Pix, na realidade, é uma grande escola para as pessoas poderem ali na frente usarem o Real Digital. Então cada vez menos as pessoas estão andando com reais no bolso. Então, hoje em dia, por exemplo, eu só ando com real no bolso quando eu quero pagar pedágio, por exemplo. Então, muito dificilmente eu tenho dinheiro físico na carteira. E para você que simplesmente não paga imposto porque você ganha muito pouco ou esse tipo de coisa, tenha certeza absoluta que com o Real Digital o governo vai arrumar um jeito de taxar você em algum tipo de transação. Já existem várias iniciativas, por exemplo, de taxar transações financeiras que são feitas sobre compra e venda de produtos na internet, enfim. Então, uma outra questão também embutida no projeto do Real Digital, que já tem data de lançamento,
é a trava anticrises. Então está embutido várias medidas que podem ser adotadas ao real digital quando o governo se encontrar em algum tipo de crise. Então, por exemplo, pode acontecer de o governo estar em crise e você, por exemplo, não poder mais trocar o seu dinheiro por dólar. Então imagina, você vai fazer uma viagem, você vai para os Estados Unidos, você vai para a Disney, mas se o governo estiver em crise, você não vai poder trocar o seu real digital para o dólar para ir lá fazer a sua viagem. Então, uma outra coisa que também está embutida na trava anticrise do real digital, limite de saque. Pois é, você vai estar impedido de usar até uma certa quantidade de real digital que está na sua conta. Se o governo estiver em crise, simplesmente você só pode gastar até o limite que o governo deixar você gastar. Então olha só que maravilha, tudo sob absolutamente controle total do governo. Então não pense que moeda digital, só por ser uma moeda digital, é uma disrupção, é uma evolução e o mundo está cada vez mais caminhando para o encontro do Bitcoin. Não é nada disso. Os governos já entenderam que eles não vão conseguir proibir o uso do Bitcoin, então a alternativa que eles vão ter são criar moedas nacionais. Então a China, por exemplo, que é pioneira nessa criação de moedas digitais, a moeda digital da China já é uma realidade lá para eles. Por exemplo, tem lá um mecanismo embutido no dinheiro que é o prazo de validade. Então, se você tem um dinheiro na sua conta, você precisa gastar aquele dinheiro até um determinado tempo. Se chegar no dia marcado para todo o seu dinheiro ser gasto, o seu dinheiro simplesmente volta para o governo. E se você não sabe, a maioria das empresas chinesas são do governo. Então, se você não gastar o seu dinheiro com as empresas do governo, o governo pega o seu dinheiro compulsoriamente de volta para ele. E ainda mais, tem outra coisa lá na China também. Você tem uma certa cota de produtos estatais que você é obrigatório a comprar. Então, por exemplo, lá a grande maioria das empresas são estatais, mas algumas são privadas. Então, se você vai no supermercado, por exemplo, e você quer comprar um produto da marca X, mas o produto da marca X não é de uma empresa estatal, você é obrigado a comprar o produto da marca Y, porque você é obrigado a gastar mais da metade do seu dinheiro, pelo menos, em produtos que são oriundos de empresa do governo. Então, você não só tem prazo para gastar o seu dinheiro, mas como você também precisa gastar o seu dinheiro em coisas específicas que são fornecidas pelo governo. Olha só que maravilha, já pensou um presidente desse no Brasil? Como é que estaria a sua vida aí na maior liberdade, na maior tranquilidade? Então entenda, essas coisas que os governos promovem para facilitar a sua vida, você tem que ficar de muito olho aberto. Isso não porque o presidente é um malvadão ou porque a política não presta e tudo mais, não. Você tem que trazer a responsabilidade da sua vida para você. Então, por isso, você precisa saber separar tudo que é iniciativa centralizada para tudo que é iniciativa descentralizada. Pode ser uma grande evolução, pode ser uma grande funcionalidade, algo que vai facilitar a nossa vida, mas se for centralizado, lembre-se sempre, isso sempre vai estar passível de algum maluco fazer alguma besteira com a sua vida, cada vez mais que você deposita coisas cruciais da sua vida em ambientes centralizados. Se você coloca seu dinheiro na mão de instituições centralizadas e a sua vida inteira, as partes cruciais delas estão todas sob a administração de uma empresa centralizada, com a evolução da tecnologia, você pode ter certeza que se você apoiar o seu patrimônio em iniciativas centralizadas, você vai estar sempre à mercê de algum maluco fazer alguma besteira grande e você perder todo o seu dinheiro de uma noite para o dia, tá? Então, nesse momento do mundo que nós estamos vivendo, uma quarta revolução industrial, veja, tá nos seus olhos, está na sua frente o dinheiro digital. Quando que é que você imaginaria que isso aconteceria alguns anos atrás? Alguns anos atrás, falasse de dinheiro digital, por exemplo, era maluco quem dissesse isso. Então agora está aí na sua frente para você. Você precisa de uma vez por todas procurar entender sobre as moedas digitais, sobre tudo que está acontecendo de tecnologia descentralizada. Já existem ambientes para criações de tecnologias que podem substituir tudo que é centralizado
por descentralizado. Absolutamente tudo, todos os tipos de serviço que você pode imaginar pode ser descentralizável. Então, como isso sempre vai estar passível de acontecer e o Bitcoin nunca vai deixar de existir, porque já está claro para todo mundo que o Bitcoin é imparável, na realidade tudo isso é uma grande propaganda para o Bitcoin, porque as pessoas ou vão para o Bitcoin porque assistiram esse vídeo, estão atentas a esse tipo de coisa que está acontecendo no mundo, ou as pessoas vão pela dor, vão porque não tem mais o que fazer, não tem mais liberdade nenhuma e precisa encontrar uma solução para isso. Bom, eu já fiz a minha reserva de Bitcoin, eu espero que você que está vendo aqui esse vídeo também faça a sua, e se você ainda não sabe muito sobre esse assunto, mas consegue perceber a gravidade disso que eu estou compartilhando com você, nós temos a nossa série Criptomoedas para Leigos, o link está aqui embaixo na descrição, então se você não sabe absolutamente nada ainda sobre criptomoedas, é a primeira vez que você está vendo sobre isso, real, digital, centralização, descentralização, enfim, vem aqui embaixo no link da descrição que você vai encontrar a série Criptomoedas para Leigos, lá você pode ter certeza que você vai começar a compreender sobre tudo isso de uma forma muito simples, sem complicação, sem muitos termos complicados que ninguém entende nada. Eu tenho certeza que provavelmente, no mínimo, você já deve ter procurado saber sobre Bitcoin e não entendeu absolutamente nada. Então, se esse for o seu caso, acabou o seu problema, vai lá e assiste a série Criptomoedas para Leigos. Também entra no nosso grupo do Telegram Família Cripto, que lá você vai ter a oportunidade de conversar com outras pessoas que estão na mesma situação que você ou outras pessoas que já estão mais à frente e estão totalmente abertos para te ajudar, assim como eu também que estou lá. Então é isso aí, eu espero que esse vídeo tenha pelo menos te alertado para uma coisa que você ainda não tinha visto. Então, mais um vídeo aí para vocês, um forte abraço, valeu!